Olá, meus amigos, aqui é o jornalista Otávio Albuquerque. Hoje vamos analisar a notícia do dia, né? Que foi a suspensão, o anúncio do Ciro Gomes da suspensão de sua pré-candidatura à presidência da República, né? Algo que movimentou bastante o cenário político brasileiro, porque foi uma surpresa. Na verdade, foi uma surpresa o motivo do Ciro Gomes pelo fato de que o seu partido, o PDT, votou a favor, né? A maioria dos parlamentares que compõem a legenda votou a favor da PEC dos precatórios na noite de ontem, lá na Câmara Federal, no plenário da Câmara Federal. Né? Dos 24 deputados que compõem o PDT, 15, portanto mais de 60%, votou a favor da PEC dos precatórios, que é uma pauta governista, se tornou aí uma espécie de obsessão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro para viabilizar o novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. Aqui a notícia do Ciro Gomes, lá no portal da Potiguar Notícias, matéria de minha autoria, o Ciro Gomes suspendendo aí o Ciro Gomes segurando uma flor aqui na foto, ele suspendendo a sua pré-candidatura à presidência da República. Não é algo definitivo, né? O Ciro Gomes já falou sobre isso, de que há uma possibilidade, né, no segundo turno da votação. A PEC foi aprovada no primeiro turno da votação, mas haverá um segundo turno e há uma possibilidade de uma reviravolta. Muitos parlamentares de oposição votaram a favor da PEC. Vários do PSB, por exemplo, tá? Muitos do PDT, e isso foi determinante para a vitória em primeiro turno do governo federal da sua proposta de emenda constitucional à PEC. Tá? Mas há uma possibilidade dessa reviravolta. E essa suspensão na pré-candidatura do Ciro, a definição dela, se será definitiva, vai depender muito dessa segunda rodada, desse segundo turno de votação em torno da PEC. Se por acaso haver uma reviravolta, principalmente numa articulação interna do seu partido, o PDT, se por acaso houver um convencimento do presidente Carlos Lupe e do próprio Ciro Gomes em relação a esses parlamentares que votaram a favor da PEC no primeiro turno, se eles voltarem atrás, aí é possível ou é provável que o Ciro Gomes mude o seu posicionamento e ratifique mais uma vez a sua pré-candidatura e, consequentemente, a sua candidatura à presidência da República pela quarta vez. Do ponto de vista estratégico, foi importante para o Ciro, né? Se ele não assume esse posicionamento nesse momento, é possível que ele nunca mais vislumbrasse a presidência da República, porque ele ia ser muito apedrejado. Vocês imaginem o Ciro Gomes votando ou ratificando o posicionamento do seu partido em favor de uma pauta proposta pelo Jair Bolsonaro. Tá? Seria o fim do sonho do Ciro Gomes em chegar à presidência da República. Né? Então, nesse momento, do ponto de vista estratégico, foi fundamental que o Ciro assumisse esse posicionamento em favor da sociedade, porque é uma PEC que, analisando de forma mais sensata, ela é prejudicial à sociedade brasileira. Né? Vai haver um furo aí no teto de gastos, no orçamento do governo, mais de 90 bilhões que seriam destinados para o pagamento das dívidas da União com muitos aí funcionários públicos, servidores do baixo escalão, muitos funcionários da saúde, professores que não vão receber esse dinheiro porque o governo tá querendo adotar uma medida de cunho eleitoreiro. É o que significa essa PEC dos precatórios, né? Porque não pagando essa dívida que se tem com os funcionários públicos, servidores aí do baixo escalão do Estado, é uma ideia para viabilizar
o novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, que é uma espécie de boia de salvação que o Bolsonaro está querendo se agarrar para sobreviver aí na disputa à reeleição, né? No pleito presidencial de 2022, onde ele tenta a reeleição. É uma das formas que o governo encontrou para tentar viabilizar essa tentativa de reeleição do Jair Bolsonaro, já que ele está cada vez mais caindo nas pesquisas e vendo o seu arquirrival Lula ganhando mais força, né? Há uma possibilidade até de que o Lula, com esse crescimento nas pesquisas e o Bolsonaro dando uma desidratada, o Lula vença até num primeiro turno. E é claro que essa não é a intenção do governo do Jair Bolsonaro, ver o Lula vencendo num primeiro turno. Então o Auxílio Brasil, né, que já estava vencendo a proposta, ia vencer nesse ano, ele tinha que ser aprovado de qualquer maneira, e a forma de tornar plausível a implementação desse projeto é justamente a partir da abertura desse espaço orçamentário com a PEC dos precatórios, né? Então o Ciro Gomes tomou a decisão correta, na minha opinião, né? Se posicionou contrário a essa medida, contrário ao seu partido também, né? Ficou do lado certo, que é a favor da população, e do ponto de vista estratégico também foi importante para ele. Eu não escondo o meu posicionamento, eu tenho uma admiração pela história do Ciro Gomes, é alguém que, na minha avaliação, possui todos os atributos, reúne o cabedal necessário para ser o presidente do Brasil. Já passou pelo Executivo, foi 2 vezes ministro, uma inclusive do próprio Lula, né? Já foi deputado federal, já esteve no Legislativo, portanto, como deputado, já foi governador do Ceará, já foi prefeito de Fortaleza, ou seja, alguém que tem larga experiência desses presidenciáveis, tirando o Lula, que já foi 2 vezes presidente da República. O Ciro é alguém que tem mais experiência, né? É alguém que tem um cabedal intelectual, então reúne, e além de ter uma ficha limpa, que também, é claro, o aspecto ético é fundamental também para alguém que se propõe a ser o presidente do Brasil ou ocupar qualquer outro cargo eletivo, né? Então o Ciro Gomes, na minha avaliação, é um político que reúne todas as qualidades necessárias para ser o presidente da República. Não tá tão bem consolidado assim nas pesquisas, não consegue subir, está estagnado, mas mostra com um posicionamento como esse que é alguém que está preocupado, né, com o bem-estar da população, é alguém que entende quais são as necessidades do povo nesse momento, ainda mais nesse período de crise pandêmica, a pior crise do Brasil republicano, sem dúvida alguma, não só do ponto de vista político, social, uma crise sanitária sem precedentes, né? 600 mil brasileiros mortos, e eu acho que o Ciro Gomes é alguém que poderia propor ao Brasil um projeto de desenvolvimento que nos tirasse desse buraco, né? Agiu correto o Ciro Gomes nesse momento, a favor do povo, do ponto de vista estratégico, pensando na sua candidatura à presidência da República em 2022. É provável que ele volte atrás, se por acaso haver uma reviravolta no segundo turno da votação da PEC dos precatórios, né? E é bem possível que haja essa reviravolta. É uma questão aí de articulação interna entre os partidos de oposição, porque esses votos do PSB e do PDT foram fundamentais para a aprovação dessa PEC no primeiro turno. Então, é possível que o Ciro volte atrás e que ele seja aí mais uma vez candidato à presidência. Se vai vencer ou não, eu não sei. É provável que não vença, né? Mas é importante ter um nome de peso como ele nessa disputa presidencial.